Hoje, domingo, dia 21 de junho. E, gente, hoje quase mesmo que a gente demorou um pouquinho hoje, admito, porque eu tive um compromisso e eu pensei, né, eu calculei errado. Eu pensei que ia dar tempo de fazer as coisas. Ia resolver o negócio no compromisso quando eu voltasse. Ia dar tempo de gravar. Só que aí as coisas conflitaram, que não teve jeito. E por não ter jeito, eu não consegui fazer as coisas na hora certa. Mas o vídeo continua indo pro ar, tá? Nós continuamos aqui trazendo conteúdo para vocês. E olha só, o que a gente tem de destaque hoje, né? Treta no futebol. E a treta no futebol, eu não entendo nada de futebol e nem é sobre futebol que eu vou falar, mas sobre a treta que tá rolando entre o Vampeta e o Rafinha. Tem também, né, o Neymar, que essa semana vai jogar, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Porque afinal de contas ficou claro quem é que começou a história do home office. A gente tem a Virgínia e o jantar misterioso. Ela posta as imagens do jantar e depois que ela posta as imagens do jantar, o que acontece? A amiga dela, Duda Freire, posta um vídeo sobre o jantar e quem é que estava no jantar. Daí vocês fazem a ligação. Aí a gente ainda tem a Milena. Vocês lembram que ontem o Juliano confessou no programa do Marcos Mion que ele tinha assistido ao jogo da seleção junto com a Ana Paula. E a Milena cobrou satisfações. E só pra gente terminar, né, a gente tem uma explicação lógica sobre a história da misantropia. Aquela mensagem de alerta que todo mundo recebeu nos celulares ao redor do país. Mas, né, deixa eu só falar uma coisa para vocês, tá? Eu tava achando que fosse coisa a mensagem lá da vidente que disse que no dia 24 agora os ETs vão invadir o mundo e vão levar os jogadores no meio do jogo da Copa. Confesso para vocês que eu fiquei meio decepcionado. Pensei que a gente fosse ter alguma coisa maior para mostrar para vocês, mas basicamente é isso, né? Mas vamos comentar, gente. Vamos começar justamente com essa história aí do futebol. Eu não entendo nada de futebol. Eu não sei nada sobre futebol. Eu tô completamente fora e alheio ao mundo do futebol. Mas eu não vou negar, entretanto, que eu adoro as fofocas que tem a ver com alguns famosos. Dentre esses famosos, os atuais jogadores da Copa, né? Neymar, Rafinha e por aí vai. Ontem, inclusive, eu falei do Léo Pereira, que voltou lá com a Caroline. Pois bem, hoje viralizou um vídeo nas redes sociais. E esse vídeo que viralizou foi do Vampeta. O Vampeta falou nesse vídeo uma história um pouquinho complicada, né? Vamos lá comentar com vocês tudo isso. Né? Porque afinal a gente parecia que estava bem, de nada, bem tranquilo, achando que o maior problema da seleção era só a zica que estava rolando no campo lá no primeiro jogo. O Rafinha já vinha sendo criticado, ele teve um gol anulado naquela partida contra o Haiti e saiu do jogo contra o Haiti sentindo a coxa direita. Inclusive tem um papo rolando de que ele não iria até o final da Copa por causa disso. O papo era só um protocolo médico, uma recuperação intensiva e se o Ancelotti ia colocar ou não o Ryan ou o Luiz Henrique no lugar dele. Tudo absolutamente normal no mundinho do futebol, né? Só que não. Do nada absoluto, o Vampeta senta na bancada do Red News e solta uma verdadeira bomba. Ele jura por tudo que a lesão do Rafinha é o menor dos problemas e que o Rafinha está afundado numa crise familiar e financeira seríssima.
rezando com todas as forças para ser vendido para o Al Hilal e dar uma reviravolta na vida dele. E como se a fofoca já não tivesse boa o suficiente, né? O primo dele foi lá e resolveu responder ao Vampeta. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo primeiro. Gente, esse vídeo aqui é maravilhoso. Por quê? A gente precisa ver. Eu acho que o Vampeta tava meio, né? Acho que ele tomou alguma coisa. Vamos ver o vídeo juntos. Olha só. O Vampeta tá com problema sério familiar, financeiro também, e que ele também tá rezando pra ver se ele vai pro Al Hilal. Ele tá com essa dificuldade também. Financeiro, cara. Tem um problema de família. Quem tá com problema financeiro, imagina nós, hein? Não, é mesmo, imagina nós. Tem um problema de família sério, financeiro, dentro da família, mal distribuído, e que ele tá rezando também pra ir pro Al Hilal, como o Barcelona também tá rezando aí, que nem falou aí. Então é verdade o que o Calais tá falando. Então o que chegou até mim, de gente que convive em Barcelona, na Espanha, e que é do futebol, me contou isso tem 3 dias. Aí eu fiz a mesma pergunta. Pô, se uma filha tá com problema financeiro e nós, os pobres mortais, estamos como? Mas ele teve um problema muito sério de família. Então agora, o Calais ali falou, então vem eu fiquei na dúvida, né? Ela falou pra mim, é um cara sério e também tem família que joga lá na Espanha. Então acho que isso aí tá influenciando muito ele dentro de campo, então. A cabeça dele fora Também do lugar. tem um problema sério familiar mesmo, de financeiro. Ele tá contando com a saída pro Al Hilal, pra dar uma reviravolta, e o Barcelona, então é verdade. O Rafinha tá com problema sério. Gente, eu assim queria entender, né? Assim, não tem nada a ver com esse negócio de futebol, não entendo mesmo nada do que tá rolando ali. Mas pra você falar uma coisa dessas, você tem que ter o mínimo de prova do que você tá falando, né? Porque não adianta você falar e colocar essas coisas, não adianta você falar num podcast desse aí. Eu sei que é um público muito específico, mas é interessante a forma como a coisa tá rolando. Porque isso é uma acusação muito séria, vamos ser sinceros, isso é muito sério. Você tá dizendo que o cara tá ali na Copa, ao invés de se concentrar na seleção, no jogo, em defender o Brasil, o cara estaria mais preocupado com seus problemas pessoais. É isso que o Vampeta tá dizendo. Só que a resposta veio a galope também. Do mesmo jeito que esse vídeo viralizou nas redes sociais, a resposta da família do Rafinha veio a galope. Olha aí o que o primo do Rafinha postou. Vai ter que explicar essas mentiras, meu camarada. Vocês sentiram um gostinho de um processo no ar? Vocês sentiram esse gostinho aí de que vai rolar um processinho? Porque a velocidade desse desmentido já veio com cheirinho mesmo de um processinho. E aí, gente, isso viralizou nas redes sociais, todo mundo tava falando. A única coisa que eu queria entender foi como foi que o Vampeta teve essas informações e falou desse jeito no podcast, né? Porque eu acho muito complicado a gente falar assim de coisas que a gente não conhece tão bem. Mas para vocês verem como a fofoca começa. E por falar na fofoca, né? A gente também tem que falar aí da fofoca do Neymar. Vocês sabem que o Lula, né? Lá vai eu ter que falar do presidente, né? Uma coisa que eu evito é justamente ficar falando de política. Mas vocês já sabem, né? Que o Lula participou de um evento oficial e nesse evento ele chamou o Neymar de jogador home office. E aí vários comentaristas de futebol e de vários canais começaram a ir para cima, espumando de raiva e detonando a fala. Dentre eles, o André Rizek. Só que aí a gente precisa deixar bastante claro como foi que essa história começou. Primeiro, vamos ver o vídeo aí do Lula falando isso. E vamos ver o vídeo do Rizek depois falando a mesma coisa. E aí eu vou revelar para vocês como foi que as coisas começaram. Como foi que as coisas rolaram. Então vamos primeiro dar uma olhada nisso aqui, tá? Vamos lá. Quem é que o Brasil tem gol de bola agora? O Neymar não tá nem jogando, cara. Não tá nem jogando. Ô, gente, eu vi uma coisa ontem que
O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia que a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 Pelés. Então vocês viram aí, né? Ele só falou que ele tinha ouvido antes. Só que todo mundo tá esquecendo a parte, né? Essa parte que ele disse que ele tinha ouvido isso de algum lugar. Gente, a maioria dos comentaristas caíram em cima dizendo que agora a seleção ia se unir em torno de Neymar, porque todo mundo ali é corporativista, essas coisas. Gente, eu até queria que realmente isso fosse verdade, como a maioria dos comentaristas de fofoca de futebol estão falando. Porque aí aumentaria as chances da gente garantir o Hexa, pelo menos, né? O problema é que vocês sabem que não é bem assim que as coisas são. Mas teve comentarista ali que soltou fogo pelas ventas depois que o presidente falou isso. Vamos ver um trecho aqui? E aí eu mostro para vocês de onde veio a fala do Neymar, jogador home office. Vamos lá primeiro. Bom dia, galera. Tô aqui para falar uma coisa que eu acho que pode irritar muita gente, mas quando o jornalista deixa de falar aquilo que ele pensa para dizer aquilo que ele acha que as pessoas querem ouvir dele, ele perde a razão, o sentido de ser jornalista. Queria falar da piada que o presidente da República fez com o Neymar. Eu acho que o Lula mandou mal ali, muito mal ali. Não pela piada em si, mas por ser quem ele é, o presidente da República, né? Tenho certeza que a piada em si, os memes que estão rolando Brasil e mundo afora, são engraçados mesmo. Se caírem na concentração da seleção brasileira, os próprios jogadores podem rir daquilo, podem achar graça. Mas quando o presidente da República faz isso é diferente. E vou explicar por quê. Primeiro, óbvio, o Neymar é apoiador dos principais opositores do Lula, né? Então qualquer coisa que o Lula faça em relação ao Neymar, em tom jocoso, vai ser levado por esse lado, é inevitável. É inevitável. Segundo, que o Neymar não obrigou ninguém a convocar. Ninguém. Lá no dia 18 de maio, quando a CBF anunciou o nome do jogador entre os 26 da Copa do Mundo, foi uma questão controversa, né? Só que aquilo já passou. Trazer um jogador machucado para a Copa do Mundo foi uma questão controversa e decidir mantê-lo depois dos exames foi uma decisão que a CBF tomou. Mas o Neymar está aqui na Copa. Ele veste a camisa do Brasil, trabalha todos os dias para poder voltar a jogar, ajudar o Brasil. E foi uma escolha da CBF, do treinador da seleção brasileira, trazê-lo para cá. Acho que vai ser difícil o Neymar fazer uma grande Copa à altura do talento indiscutível que ele tem, por questões físicas. Ele não joga bola há mais de um mês, mas a história também me ensinou a jamais duvidar dos grandes talentos, dos grandes craques, e ele pode surpreender. E aí, se ele surpreender e fizer uma grande Copa, levar o Brasil a algo grande, é natural, inclusive, que ele não reaja bem, né, a uma piada que o presidente da República fez com ele. Não só com ele, porque o Neymar, ele é o ídolo máximo dos jogadores que estão aqui nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Você pega as entrevistas, os jogadores queriam, e eu acho que inclusive esse foi um dos fatores que trouxe o Neymar para a Copa, né? Os jogadores, não é que eles pediram, eles imploraram pela presença do Neymar, eles queriam ter o Neymar aqui. Então mexer com o Neymar hoje é também mexer com a seleção brasileira. E aí do ponto de vista da estratégia política, e o Lula sempre foi visto como um gênio da estratégia política, me espanta também ele cometer esse erro. Porque ao fazê-lo, ele está falando só com os dele, só com quem já gosta do Lula, só com quem já vota nele, deixando de falar com todos os brasileiros, deixando de falar até com quem não gosta dele no momento em que a seleção brasileira talvez seja a única coisa nesse ano que possa unir os brasileiros, né? O Brasil na Copa do Mundo. O problema porque eu juro pra vocês, eu não vi essa união toda ali, inclusive nem vi os jogadores se manifestando sobre isso. Nem vi, sério mesmo. Eu não tô acompanhando muito de perto esse negócio da Copa, mas eu tenho acompanhado o que a mídia tá falando sobre isso. Agora, essa história toda aí, vocês sabem de onde veio?
essa piada do home office começou justamente, como o próprio Lula mencionou no vídeo, na própria Globo, na participação de Alex Escobar no programa lá do RJ1, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E o próprio Escobar foi quem falou essa expressão junto com a própria apresentadora, a Mariana Gross. Vamos ver o vídeo aqui, né? Revelando para você de onde a história começou, de onde o Lula ouviu o jogador home office. Então, vamos revelar agora o grande segredo para vocês. Olha só. Somos chiques no RJ1. Vamos conversar com Alex Escobar, que vai contar os destaques do Globo Esporte. Ei, Escobar, eu não tô tão mal informada. Tô sabendo que o Neymar foi para campo, mas não vai viajar com o grupo para jogar contra o Haiti. Ou seja, vai continuar no home office, o Neymar. Tá de home office, tá de home office, é. Bom, o Neymar, ele... Tá aí pra vocês verem como começou a história. Na própria Globo, né? Isso foi antes da piada do Lula. Foi antes. Começou na própria Globo. Olha só. Olha a hipocrisia no ar, mostrando aí. Gente, eu não vou entrar na questão política, pra mim tanto faz como tanto fez. Eu não tô entrando na questão política. Só tô mostrando pra vocês a origem da fofoca, a origem da piada. Foi dentro da própria Globo. Os próprios colegas do Rizek fizeram isso e Rizek ali começou a querer criar uma coisa, que ia aumentar uma coisa ali que nem precisava, né? A única coisa de ligação que a gente tem entre essa história do Vampeta, do Rafinha e do Neymar é o fato de que eles estão envolvidos com a Copa do Mundo. O Rafinha aí certamente vai dar um processinho no Vampeta, porque afinal o Vampeta fez acusações bem graves. E quero ver, né, na quarta-feira agora, se o Neymar vai entregar aquilo que todo mundo tá esperando dele. Ou se ele vai continuar no home office, como o Alex Escobar falou. Eu não tenho nada de futebol, mas na quarta-feira a gente acompanha o jogo e vamos ver isso tudo. Mas guarda essa informação da quarta-feira, porque daqui a pouco a gente volta para ela. Vamos falar de uma outra pessoa que também tá ligada ali, tá na história da Copa? Porque afinal de contas o que a Virgínia tá mostrando pra gente é praticamente um reality show da vida real dela. E esse reality show da vida real dela tá entregando absolutamente tudo. Sabe aquela história que ela colocou que somos apenas bons amigos? Só que a internet acabou de pegar ali a Virgínia e o Vini Júnior no pulo do gato. E a reconciliação dos dois está mais do que escancarada. Vocês sabem que a Virgínia, né, tá fazendo todos os trabalhos lá nos Estados Unidos, acompanhando a seleção, gravando conteúdo para o programa do Luciano Huck. Vocês sabem, vocês estão vendo isso tudo. Aí ontem o que foi que aconteceu? Virgínia foi jantar. Até aí, gente, não tem nada demais. Ela foi jantar. Inclusive, ela coloca aí, né? Bora jantar. E aí ela coloca ali o que ela estava comendo nesse jantar. Agora vocês vão perceber alguns detalhes ali na imagem, né? Vamos ver junto. Primeira, a imagem da esquerda. Aonde tá colocando ali, tipo um pornstar de lixia. Aí, a imagem do meio, que foi a imagem antes do jantar, 21 e 24. A imagem da esquerda é a 21h50 e a imagem à sua direita é 22h02. Vocês perceberam que tem ali um braço, né, de uma pessoa negra. Vocês perceberam? Dá pra ver isso. Pois bem, e ela coloca ali por cá. E o jantar rolando ali. Pois bem, né? Não tem como a gente não falar e não trazer isso pra vocês. Que a Virgínia tá cumprindo essa agência de trabalho ligada ao Mundial lá e fazendo a cobertura pro programa do Luciano Huck.
O discurso oficial era que qualquer romance dela tinha ficado no passado e que eles estavam mantendo apenas uma amizade super tranquila e discreta. Tudo sob controle, né? Só que aí, nessa noite de sábado, o Virgínia ganhou uma folga da seleção e a Virgínia foi para esse jantar com a Duda Freire, sua melhor amiga. Super misteriosa, a Virgínia só postou esses detalhes do jantar. A foto com os enfeites da mesa, o prato e o brinde, fazendo a egípcia e escondendo as companhias. Só que todo mundo que acompanha a Virgínia fez a ligação dos pontos. Junto com eles estavam Lídia Souza e Felipe, que é simplesmente o empresário e melhor amigo de Vini Júnior. Aí a fofoca já começou a ferver ali mesmo. Só que no meio disso tudo, o que foi que aconteceu? A Duda Freire resolveu postar um vídeo aí mostrando como é que tava o jantar. O surto coletivo veio de onde menos esperava, dos stories de Duda Freire. Ela foi gravar essa confraternização mostrando como é que tava o jantar e no cantinho da tela, quem é que tava lá? Olha só, a silhueta inconfundível do Vini Júnior do lado esquerdo da sua tela. Gente, quando a Duda percebeu que ela tinha acabado de entregar o segredo de estado da Virgínia, ela simplesmente entrou em pânico e apagou a publicação correndo. Só que a internet é mais rápida que a velocidade da luz, né? O público já tinha gravado a tela e o print estava espalhado por todas as páginas de fofoca. No X, quando isso aí caiu no X, o povo caiu sem dó, matando, dizendo ali a prioridade dela é ficar com o macho que atraiu e humilhou. O climão ficou espalhado pela internet toda. E a gente tem o vídeo disso, tá? A gente não tem só a imagem. É óbvio que aqui a gente trabalha com prova, então a gente foi buscar o vídeo. A gente gravou a tela de outra pessoa que tinha gravado a tela da Virgínia, da Duda, aliás. Então vamos ver aqui como foi que aconteceu isso? Olha só. Ó. Olha só a silhueta ali no fundo, né? Olha só. Gente, eu vou colocar... Deixa eu colocar lento aqui do meu próprio sistema, porque facilita bastante as coisas. Então, deixa eu colocar aqui uma velocidade de 20%. Só para vocês verem aí do lado, né? Olha só. Olha aí. Do lado esquerdo da tela de vocês. Tanto que ele próprio se levanta ali do lado, ó. Vocês estão vendo? Aí ela dá um destaque ali pro rapaz no canto da tela. Vamos de novo? Olha só. Esse começo, o negócio tá bem ruim, a qualidade tá ruim, mas quando ela estabiliza a imagem, a gente vê que ou a pessoa que é o Vini Júnior, né? Não sei se é ele mesmo. Ele sai do centro da tela, ele sai do canto da tela e ela se foca só ali nessa pessoa dançando. É, gente, o negócio ali parece que tá rolando mesmo, viu? Parece que a Virgínia negociou o inegociável. Agora a regra é clara, né? Na internet, quem tenta esconder o Remember acaba sempre sendo entregue pelos stories de quem tá sentado do lado. E às vezes tentar apagar o vídeo desesperadamente só serviu de recibo para confirmar que a chama do amor ou a chama do engajamento reacendeu de vez. E nem adianta lutar contra o radar afiado da internet, gente. O público descobre tudo mesmo. A gente que trabalha com isso tá acostumado. Gente, olha o tanto de tempo que eu tô acostumado a lidar com a internet. Mais de 20 anos. E é assim mesmo que funciona. A gente tenta e no final não dá para esconder essas coisas. O público acaba sempre descobrindo, o público acaba sempre trazendo isso pra gente.
E às vezes a gente só tem que seguir o rastro do público até a gente chegar aonde a gente quer chegar. A Virgínia não vai ter como esconder mais tudo isso, né? A Virgínia não tem como deixar isso passar, não vai ter como ela esconder. Confesso pra vocês, eu acho essa novela / reality da vida real bem interessante. Eu até falei pra vocês que seria interessante. Mas, ó, a Virgínia tem que aprender o seguinte. Não dá pra ficar enrolando também muito pra fazer a revelação, porque depois perde o timing. Aí, quando perde o timing, não fica legal. Fica chato mesmo. E ainda falando da Copa, né, gente? Vocês sabem que a Copa tá mexendo com algumas coisas, por assim dizer. A gente viu ontem, né? Eu vou mostrar de novo esse vídeo para vocês, que foi o Juliano Floss participando do programa do Marcos Mion. Na participação dele no programa do Marcos Mion, o Juliano Floss fez questão de falar sobre o jogo do Brasil. Com quem ele assistiu esse jogo do Brasil? Porque afinal de contas, né? A gente viu no BBB aquele grupinho formado da Ana Paula, a Milena, a Juliano e até certo ponto a Samira. Mas será que isso está se mantendo aqui fora? Porque basicamente ali parece que o clima fechou de um jeito assustador para Milena, que aparentemente não foi convidada ou informada de que este encontro aconteceria. Eu pelo menos jurava que as coisas estavam super bem resolvidas de toda aquela história lá do Juliano. Mas olha o que o Juliano falou no programa do Marcos Mion. Ô Juliano Floss, o que você achou do nosso jogo? Ô, só alegria. Sabe com quem que eu vi esse jogo, Mion? Oi? Sabe com quem que eu vi esse jogo ontem? Com quem? Ana Paula, que ganhou o Big Brother. Ah, vocês estavam... Pronto, né? A confissão do Juliano. Ele esteve assistindo ao jogo da Copa junto com a Ana Paula. E eles estavam ali nesse maior conforto para assistirem um jogo juntos. A cerveja gelando, a TV ligada, tudo lindo. Mas parece que estava faltando alguém nesse rolê todo, né? E aí, olha o babado que rolou nas redes sociais. A Milena enviou uma página de fofoca. E a página de fofoca, a Milena disse que ela não tinha sido chamada para participar. E que ela tinha entendido isso, que ela tinha tomado conhecimento desse jantar, dessa participação, dessa aparição de Juliano com Ana Paula apenas pela televisão, depois da participação do Juliano no churrascão do Mion. Olha só aqui o que a Milena falou, gente. Olha aí o que ela falou. Eu vou colocar em tela cheia, né? Porque a minha cara aqui tá empatando. Nem sabia que iriam ver o jogo junto. Acabei de saber junto com vocês, disse Milena. Será que Milena está sendo deixada de lado? Será que a gente tá vendo a Milena sendo colocada de lado? Porque afinal de contas, né, isso aí mexeu com a internet, todo mundo já foi pra cima se perguntar se tá tendo uma rachadura nos Eternos. Afinal de contas, a Milena não estava junto com a Ana Paula, a Milena não estava junto com o Juliano. Lembrando que a Milena também não estava na cidade dela, em Teófilo Otoni. Ela estava no Rio de Janeiro, porque ela participou recentemente, tá? Eu acho que foi na quinta ou na sexta-feira. Ela participou de um negócio que a Globo promoveu sobre a Copa. Se vocês procurarem, vocês vão achar o vídeo. Ela participou de uma ação da Globo. Então ela não estava mesmo na cidade dela, ela não estava inacessível. Ela estava participando de um evento da TV. E aí, né, dá para entender que Juliano e Ana Paula não chamaram a Milena justamente por causa da distância.
Agora podiam ter pelo menos dito, né? O Juliano podia ter pelo menos falado: Milena, desculpa, não deu pra te avisar. Mas certamente ele deve ter falado isso no privado deles, né? Certamente eles devem ter falado isso, porque afinal de contas, essa postagem aí deixou claro que tem uma fissura entre eles. Agora, né? Custava mandar aquela mensagem básica de aviso de happy hour, né? Parece que a Milena só revelou pra gente que muito do que acontece no BBB fica lá. Acaba não vindo pro mundo real, tá? Parece ali, né, que a Milena quis revelar que faltou consideração e que o Brasil inteiro agora meio que sabe que essa amizade tá subindo no telhado. Ou não, né? Vai saber, porque quando isso viralizar mais, a própria Milena vai vir a público e dizer que não. A própria Milena vai vir a público e dizer que foi só uma má interpretação, alguma coisa do tipo. Agora sim, né? A Ana Paula não postou nada de estar assistindo esse jogo junto com o Juliano. Não que eu esteja dizendo que o Juliano está mentindo, mas é porque eu tô achando meio estranho. Eu tô achando meio estranha essa história toda. Tá aí uma história que a gente vai investigar ao longo da semana. Tá aí uma história que eu vou olhar com mais carinho ao longo dessa semana. Só pra gente terminar, né? Isso aqui é meio que um surto coletivo, vocês sabem, né? Mas não tem como a gente não deixar de falar disso. Não tem como a gente não trazer essa história pra vocês. Porque afinal isso tá dominando a internet. Vocês sabem que todos, basicamente na sexta-feira, deixa eu pegar aqui porque eu tenho um vídeo disso. Na sexta-feira, o que foi que aconteceu? Na sexta-feira, a gente teve aquele alerta do Misantropia. O que foi esse alerta, gente? O alerta de misantropia foi um alerta usado no sistema de encaminhamento de mensagens, o Cell Broadcast, que é o sistema lá da Defesa Civil, aonde ela passa mensagens de alerta para o país todo. Ou seja, apareceu ali para todo mundo essa mensagem. Para alguns apareceu misantropia com o 4 ali, outros apareceram a palavra misantropia mesmo. Mas esse alerta foi disparado nos celulares do Brasil todo. Isso aí na madrugada de sexta para sábado, logo após o jogo da seleção, que a seleção meteu 3-0 no Haiti. E aí imagina a cena, você tá dormindo ali depois do jogo, ou então você tá na resenha comemorando e do nada o Sistema Nacional de Alerta da Defesa Civil apita para todo mundo com uma única palavra macabra: misantropia. E juro por Deus, quando eu vi isso, eu aqui tava pensando, será que a vidente que falou, que sonhou com os ETs invadindo o jogo do Brasil no dia 24 de junho, lá em Miami, estava realmente falando a verdade? Pois bem, né, a gente sabe dessa história, né, que o caos ficou instalado ali, inclusive durante uma transmissão ao vivo da Cazé TV. Durante essa transmissão ao vivo da Cazé TV, eles também receberam esse sinal da misantropia. Eles também receberam esse alerta. Olha como é que foi esse momento que eles receberam esse alerta. Olha só. Seguro, achei um jogo... O Danilo tem que ser titular da seleção brasileira. Não tem muito o que fazer, ele é o... O que é isso, cara? Bom, alerta... É só o meu? Não, aqui também. Não, alerta de quê? Alerta da Defesa Civil de... Pô, meu irmão. De não, que, gente? Alerta de tempestade do caralho a 4. Então, é um furacão, pô. Ô, meu irmão, mas que isso, bagulho? É alarme falso, é alarme falso. Não, não é alarme falso. Não é não, Acabei pô. de receber. Eu não recebi aqui, nada, cara. Eu só tirei sem ver, pô. O mundo só não avisou pra ele. Irmão, mas Não é pra mim não, pra mim não. Desculpa, não pode 1h20 da manhã mandar uma olhada. Enfim, né? Não tem, eu realmente concordo. Não dá pra mandar um alerta grave 1h20 da manhã pra deixar todo mundo ali com medo
de alguma coisa extrema. Isso só pode mandar um aviso desse quando é uma coisa extrema. Gente, vai vir um ciclone, sei lá do que, proteja-se, alerta extremo, e não um alerta, um serviço de utilidade pública sendo usado como uma ferramenta de marketing para divulgar uma banda de rock. Porque depois que essas mensagens foram disparadas, uma banda de rock simplesmente assumiu a autoria, assumiu que eles é quem tinham disparado essa mensagem com a música convenientemente chamada de Misantropia. Olha só aqui o vídeo da ocasião. Então vocês viram aí, né? Vocês viram que foi uma banda musical, uma banda de Curitiba, que colocou isso, inclusive aparecendo aí Misantropia. E ele coloca, os posts serão mantidos, mas o responsável pelo ataque cibernético já foi vetado. Até aí, gente, nada, né? A Polícia Federal entrou no caso e disse que ia investigar a origem disso. Ao mesmo tempo, teve uma vidente que nesses dias viralizou nas redes sociais, aonde ela fez vários vídeos chorando, dizendo que no dia 24 agora de junho, os ETs vão chegar. E nesse dia 24 de junho que os ETs vão chegar, os ETs vão levar a seleção brasileira que estará jogando em Miami. E que todo mundo ali seria abduzido. Olha só a história dela. Muito ruim o que eu tô passando, porque eu tô sonhando e o sonho, pra mim, tá doendo na minha alma. Porque a nave, na hora que chegou, é como a nave quisesse salvar os jogadores, tá bom? É como algo muito ruim tivesse para acontecer com os jogadores de futebol nesse jogo do dia 24. E é, assim, assustador também, porque eu via as pessoas gritando, eu via correrias e eu nada podia fazer, porque eu estava dentro da nave, aonde tinha conseguido salvar os jogadores. Mas o dia 24 era um dia que ia ficar marcado para a história do Brasil, do mundo. E é um jogo onde eu vou falar com vocês que os alienígenas chegavam, a invasão de 2 naves. E uma das naves era a nave mãe. Então, assim, eu tô assustada até agora. Não consegui dormir de novo, tô acordada aqui. Sério, isso viralizou numa coisa que, né, ficou parecendo o Mike Leão lá com a história do OVNI que ele viu no começo agora do mês de junho. Pois bem, né, a própria vidente depois apareceu e ela gravou outro vídeo aonde ela disse nesse vídeo que a mensagem Misantropia na verdade era um dos sinais que os alienígenas estão chegando. Olha o que ela falou. Bom dia, então. Esse foi o primeiro sinal recebido aqui no Brasil, tá? E vai ter vários outros sinais que vão aparecer agora antes do dia 24. Os alienígenas, como as pessoas acham, eles não comunicam com fala, tá, gente? Os alienígenas, através dentro da nave, como eu fui levar da nave que eu estava, os alienígenas, eles falavam comigo em pensamento, por telepatia. Era como eles olhassem para mim e estivessem falando. Esse sinal, sendo que receberam de alerta da Defesa Civil,
Civil é um sinal sim, você tá entendendo, de vida extraterrestre, é um sinal sim de alienígena. O Paraná é um dos lugares do Brasil mais escolhidos, você tá entendendo, para poder avistar OVNIs, né? E para também receber aí os alienígenas. Outro lugar é o Mato Grosso, você tá no Mato Grosso também é um dos lugares muito recebido. São Paulo, tá? E também São... Enfim, vocês viram aí a vidente dizendo que era... Nossa. E juro por Deus, eu até queria que fosse mesmo, porque a gente teria uma coisa mais interessante pra falar do que a Virgínia e o Vini Júnior, se eles voltaram, se eles não voltaram, ou então esse mistério do reality da vida deles, que o público tá consumindo bastante agora. Mas na verdade, a história da vida real é bem menos glamurosa que a versão dos ETs. O influenciador Peneg, que ele é voltado para essas coisas de segurança digital, ele basicamente trouxe uma explicação técnica do que foi que aconteceu. Basicamente, alguém descobriu uma credencial legítima do sistema de alerta da Defesa Civil, logou com essa credencial e disparou a mensagem. Foi isto que aconteceu, segundo a análise dele. Vamos ver aqui. Eu descobri o verdadeiro culpado sobre o alerta falso da Defesa Civil. E você vai descobrir no final do vídeo. Meu amigo Cadu, junto com o Luiz Lobo, fez um vídeo bem importante para ajudar a entender o que pode ter acontecido. Aqui com o Cadu, especialista na área de Cyber Threat Intelligence. O que você pode nos contar sobre o que aconteceu aí? O servidor da Defesa Civil, ele precisa enviar alertas. E para isso ele utiliza um login e uma senha para acessar esse sistema e cadastrar esses alertas de tempestade e tudo mais. A hipótese que eu estou trabalhando é um desses computadores foi comprometido por um infostealer, que é um vírus capaz de roubar as senhas presentes naquele computador. Pelo que está sendo levantado, a máquina de alguém com acesso ao sistema pode ter sido infectado com um infostealer. Infostealer é um tipo de malware que rouba credenciais salvas no navegador, cookies, sessões e senhas. Esses dados vazam, circulam, são vendidos ou encontrados por terceiros. E aí alguém pode simplesmente pegar a credencial válida, logar no sistema e disparar a mensagem. E aqui tem uma diferença técnica muito importante. Uma coisa é invadir e explorar uma falha de sistema. Outra coisa é usar login e senhas válidos que foram roubados por um malware de terceiros. Claro que isso não torna um acesso legítimo, ele ainda continua sendo um acesso indevido, mas muda completamente a análise técnica do incidente. Porque se essa hipótese estiver correta, a pessoa que disparou o alerta não fez o infostealer. Ela só encontrou uma credencial vazada e usou. Mas aqui está o problema real. Por que uma senha vazada tinha o poder suficiente para acionar o Sistema Nacional de Alerta? Infostealer não é uma ameaça rara. Isso hoje é cotidiano. Credenciais vazam o tempo inteiro. Então qualquer sistema crítico precisa ser desenhado assumindo que as senhas vão vazar. Um sistema capaz de mandar alerta extremo para celulares não deveria depender só de usuário e senha. No mínimo deveria ter MFA forte. Não estou falando de só um código por SMS. Estou falando de autenticação forte, dispositivo autorizado, controle por sessão, análise de risco por login e limitação de perfil. E mais importante, para disparo de alerta extremo, deveria existir a aprovação por múltiplos operadores. O famoso princípio dos 4 olhos. Uma pessoa sozinha com uma credencial vazada não deveria conseguir apertar um botão e alcançar milhões ou milhares de celulares. O problema não é só alguém ter achado uma senha. O problema é a senha sozinha ter poder demais. E aqui vem o verdadeiro culpado, não é só o infostealer. E também não dá para reduzir tudo a foi um hacker. O verdadeiro culpado é uma arquitetura de segurança que aparentemente permitiu que uma única credencial comprometida tivesse o poder de disparar um alerta extremo. Basicamente, gente, alguém descobriu uma credencial vazada na rede, pegou essa credencial, acessou o sistema da Defesa Civil, obviamente, e disparou as mensagens para o Brasil todo, e aí veio o alerta extremo. Foi só isso que aconteceu. Eu juro por Deus que eu queria mais que a visão, que a versão dos ETs fosse mais incrível.
porque basicamente ali tornaria, né, a coisa mais interessante. Mas, no final das contas, foi alguém com uma credencial vazada que fez um acesso indevido e usou o Sistema de Defesa Nacional como um alerta grave, um alerta extremo. Usou isso como uma ferramenta de marketing. No fim, né, vamos ver o que a Polícia Federal vai dizer sobre essa história toda. Mas só posso dizer para vocês o seguinte. Eu achava e continuo achando a versão dos ETs mais interessante. Será que eles vão chegar mesmo no dia 24, como disse a vidente? Não sei, né? A gente vai assistir o jogo do dia 24 e aí a gente vai saber. Agora, os outros sinais até lá não chegaram, né? Pelo menos até agora eu não vi. Nenhum. A gente vai acompanhar e vai estar aqui com vocês. Daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí sobre a casa do patrão. E olha só, parece que a Sheila ali tá meio chateada com o Matheus por causa da escolha dele de ter deixado ela nos Passas quando ela queria ir pro trampo. E parece que ela prefere mesmo o Vivão a muita gente lá do grupo dela. Mas isso a gente te conta daqui a pouco. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.